Fala galerinha, vamos dar continuidade ao nosso assunto aí sobre lipídios e nessa videoaula a gente vai falar mais especificamente dos lipídios de membranas, ok? Vamos falar um pouquinho então de lipídios que vão dar origem às membranas biológicas, certo? A característica central na arquitetura das membranas biológicas é sua capacidade de ser formada por um agregado lipídico. O que é um agregado lipídico? A gente tem que levar primeiro em consideração que os lipídios de membrana eles são anfipáticos. O que é isso? Na sua composição, esse lipídio ele vai ter uma extremidade da molécula que vai ser hidrofóbica, ou seja, apolar, e outra extremidade que vai ser hidrofílica, ou seja, polar, certo? Suas interações hidrofóbicas entre si e suas interações hidrofílicas com a água vão direcionar então o seu empacotamento em camadas. Com isso, a gente pode gerar agregados lipídicos de diferentes tipos. Nesse primeiro exemplo aqui, que olha, eu tenho uma micela. A micela vai ser um agregado lipídico onde os lipídios anfipáticos eles vão se posicionar de modo que as extremidades polares vão estar voltadas para o lado de fora do agregado, em comunicação com a água, e o interior ele vai estar ser constituído aqui basicamente pelas cadeias hidrofóbicas, certo? Longe da água, certo? Esses outros dois exemplos aqui, eu já tenho formação de bicamadas lipídicas, certo? Onde as unidades individuais aqui de cada um desses agregados aqui, eles estão localizados de maneira oposta, certo? Formando duas camadas, ou seja, uma bicamada desses lipídios anfipáticos, de modo que as extremidades elas vão se comunicar com a água e o interior dessa bicamada aqui vai ser uma região estritamente apolar, certo? Nessa videoaula de hoje a gente vai focar um pouquinho na estrutura e nas funções desses lipídios que vão formar as membranas biológicas, as vesículas e as micelas, ok? Bom, pessoal, a gente pode dividir então os lipídios de membrana em alguns grupos gerais, certo? Aqui nesse slide aqui a gente vai falar então um pouquinho geral de cada um desses grupos e a gente vai descrever um pouquinho mais para frente de cada um deles, ok? Então, dois grandes grupos aqui desses lipídios de membrana são classificados como fosfolipídios e glicolipídios. Pelo nome a gente já dá para ter uma ideia do que tem na sua constituição. Os fosfolipídios vão ter uma região polar que vai ter aqui um grupamento fosfato, certo? Aqui, em destaque. Já os glicolipídios, o grupo polar, ele vai ser indicado pela presença de carboidratos, certo? Eu posso ter um monossacarídeo ou um oligosacarídeo, ok? Bom, em cada um desses grupos aqui, a gente vai ter uma região do lipídio que vai ser a cabeça polar, ou seja, região hidrofílica, e uma cauda apolar, certo? Uma região apolar, perdão. No caso aqui dos fosfolipídios, a gente pode aqui subclassificá-lo em glicerofosfolipídio, onde a cabeça polar ela vai estar ligada aqui a uma molécula de glicerol e dois ácidos graxos esterificados ao glicerol, que vão conferir o caráter apolar dessa região. E os esfingolipídios eles vão ter a cabeça polar contendo o grupamento fosfato e a região apolar vai ter uma molécula diferente aqui, olha, a esfingosina. A gente vai falar da estrutura dela daqui a pouquinho, ok? Vamos começar então a falar dos glicerofosfolipídios, também chamados de fosfoglicerídeos, que são os lipídios de membrana nos quais dois ácidos graxos de cadeia longa, olha aqui representados aqui por essas duas estruturas aqui, elas vão estar unidas a uma molécula de glicerol e um grupo fortemente polar ligado aqui a uma molécula de fosfato, certo? Esse fosfato aqui, então, ele vai ter uma região aqui, um grupamento que pode estar substituído aqui, dando origem aos diferentes tipos de glicerofosfolipídios, ok? Nesse quadro aqui, a gente pode ver os principais tipos representativos de glicerofosfolipídio. Então, substituindo esse grupamento aqui, que olha,
substituindo esse grupamento aqui por diferentes compostos, a gente vai ter diferentes tipos de glicerofosfolipídio, certo? Então eu posso ter aqui, olha, a etanolamina, colina, serina, eu posso ter até mesmo uma outra molécula de glicerol atuando aí como grupo polar. Eu posso ter aqui o bifosfato de inositol, certo? Uma molécula aqui derivada de um açúcar. Okay? Então são vários tipos distintos aqui então de fosfolipídios, ok? Em todos esses compostos, o grupo, a cabeça que está unida ao glicerol por uma ligação fósforo de éster, na qual o grupo fosfato ele tem uma carga negativa, olha aqui a carga negativa, em pH neutro, certo? A distribuição de espécies moleculares ela é específica para diferentes organismos, diferentes tecidos do mesmo organismo e até diferentes localidades ali na célula dentro de uma mesma célula, certo? Com poucas exceções, o significado biológico dessa variação dos ácidos graxos que estão presentes aqui nesse glicerofosfolipídico, ela tem pouco significado biológico, certo? Então a gente não tem aí muito conhecimento ainda compreendido em relação a essas diferenças dos ácidos graxos que são formados aqui, né, nessa composição, ok? Alguns tecidos animais e organismos unicelulares eles são ricos em lipídios derivados de éteres e não de ésteres, como a gente viu anteriormente, nos quais uma das cadeias de ácidos graxos aqui, na verdade não vai ser um ácido graxo, vai ser um derivado de éter, certo? Um alceno aqui, por exemplo, com uma ligação éter na molécula de glicerol, certo? Eu posso ter aqui como exemplo o plasmologênio, certo? Outro exemplo aqui é o fator ativador de plaquetas. Também tem aqui um alcano com ligação éter à molécula de glicerol. A cadeia ela pode ser tanto saturada, como o fator ativador de plaquetas, ou conter a insaturação entre o carbono 1 e o carbono 2 aqui no plasmologênio, certo? O plasmologênio ele é amplamente distribuído em tecido cardíaco, já o fator ativador de plaquetas é liberado por basófilos e estimula a agregação de plaquetas e desempenhando aí também um importante papel em processos inflamatórios e respostas alérgicas. Outro grupo de lipídios de membrana que a gente pode destacar é aquele que predomina em células vegetais, os galactolipídios e os sulfolipídios. Os galactolipídios, pessoal, eles são representados aqui, eu tenho dois exemplos aqui, essas duas primeiras figuras aqui, onde eu posso ter ou duas moléculas de galactose na sua constituição, certo? Aqui é provável que eles sejam os lipídios de membrana mais abundantes na natureza, certo? O fosfato ele é frequentemente um nutriente limitante nas plantas, no solo, e talvez por isso a pressão evolutiva conservou o fosfato para outras funções mais críticas, produção de ATP, produção de DNA, de RNA. Desse modo, os lipídios de membrana de vegetais eles não têm muito na sua constituição aquele fosfato característico que a gente viu anteriormente, certo? Bom, já nas arqueias, que são micro-organismos que vivem em nichos ecológicos em condições mais extremas, como altas temperaturas, baixo pH, alta força iônica, ou seja, uma alta salinidade, eles já têm um lipídio de membrana um pouquinho diferente, que contém hidrocarbonetos de cadeia longa, que cerca de 32 carbonos, em uma cadeia que ela é ramificada e ligada em cada uma das suas extremidades a uma molécula de glicerol com uma ligação do tipo éter, certo? Essa ligação ela é muito mais estável à hidrólise em pHs baixos e a alta temperatura do que as ligações ésteres que são encontradas nos lipídios que a gente discutiu anteriormente, certo? Então, justamente para manter então essa estabilidade das membranas nesses organismos que vivem em ambientes extremos. Bom, uma estrutura semelhante aos glicerofosfolipídios e galactolipídios que a gente acabou de ver, com um grupo polar na cabeça, com duas caudas apolares, porém diferente do glicerol, mas contendo outra molécula, são os esfingolipídios.
O esfingolipídio ele apresenta um esqueleto aqui, um aminoálcool, olha aqui, a molécula de esfingosina, ela tem um grupamento amina e uma hidroxila na sua composição, certo? E a gente pode perceber o seguinte, que os 3 primeiros carbonos da esfingosina, eles são análogos ao glicerol, certo? Então aqui a gente pode fazer uma analogia ao glicerol aqui, de modo que no carbono 1 a gente vai ter o grupamento polar, que vai estar ligado ao que era uma hidroxila aqui na esfingosina. Esse grupamento polar aqui pode ser uma fosfocolina, pode ser moléculas de açúcares, certo? Ao carbono 2 eu vou ter aqui um grupamento amina, que vai estar esterificado a um ácido graxo aqui, dando um grupamento amida na sua composição, certo? E o restante da cadeia da esfingosina, ela é similar então ao que seria uma outra molécula de ácido graxo aqui, de modo então que nas esfingosinas, nos esfingolipídios, eu vou ter 2 caudas apolares, assim como nos lipídios que a gente viu anteriormente, e uma cabeça polar, certo? A ligação então de uma estrutura polar nesse carbono 1 aqui da ceramida vai formar então o que a gente chama de esfingolipídios, ok? Então aqui a gente pode perceber que tem 3 classes de esfingolipídios: as esfingomielinas, os glicolipídios e os gangliosídeos, certo? As esfingomielinas elas vão conter a fosfocolina ou a fosfoetanolamina como grupo polar, certo? Elas são encontradas então nas membranas plasmáticas de células animais, principalmente na mielina, que é a bainha membranosa que envolve aí os axônios de alguns neurônios, certo? Já os glicoesfingolipídios, eles ocorrem amplamente na face externa das membranas plasmáticas. Elas possuem 1 ou 2 açúcares conectados aí à hidroxila da ceramida, podendo ser classificado aqui então como cerebrosídeo, como tem esse nosso exemplo aqui, quando eu tenho apenas uma molécula de açúcar ligada, ou eu posso ter o globosídeo, que quando eu tenho 2 ou mais açúcares ligados então à ceramida, ok? O terceiro grupo aqui de esfingolipídios são os gangliosídeos. Os gangliosídeos eles são mais complexos, eles apresentam aqui oligosacarídeos como grupo polar. E nesse oligosacarídeo aqui, a gente vai ter aqui um ou mais resíduos de ácido N-acetilneurâmico, certo? O ácido ciálico, que vai conferir então uma carga negativa ao pH 7. Bom, as funções específicas, elas são conhecidas para apenas alguns poucos esfingolipídios, certo? As porções de carboidratos de certos esfingolipídios, elas definem, por exemplo, o grupo sanguíneo humano, ok? Então, o tipo sanguíneo O, ele vai ter aqui nas membranas plasmáticas, incluindo as células do tipo sanguíneo, as hemácias, um oligosacarídeo aqui que vai ser determinante para o antígeno O. Certo? Já o indivíduo que é o tipo sanguíneo do tipo A, ele já vai ter um oligosacarídeo diferente aqui nas suas membranas. O do tipo B já vai ter um terceiro tipo de oligosacarídeo aqui, certo? Então cada uma dessas figurinhas aqui, dessas formas geométricas, representa um tipo de monossacarídeo. Olha aqui, o círculo azul é uma glicose, o círculo amarelinho é uma galactose, o quadradinho azul é o N-acetilglicosamina e o triângulozinho vermelho é a fucose, certo? Aquele indivíduo que tem o tipo sanguíneo AB, ele vai ter então aqui esses 2 tipos de oligosacarídeos aqui presente em suas membranas biológicas, ok? Bom pessoal, o último grupo de lipídios de membrana, lipídios estruturais presentes na maioria das células eucarióticas são os lipídios esteroides. Mais especificamente o colesterol em células animais, o estigmasterol em plantas e o ergosterol em fungos, certo? Na bioquímica aqui, na nossa bioquímica a gente vai focar um pouquinho mais no colesterol, que além de ser utilizado aí como um lipídio de membrana, ele é utilizado também como precursor de hormônios, de ácidos biliares, de vários outros percussores, então aí sinalizadores celulares, ok? A estrutura característica desses lipídios esteroides é que eles vão apresentar então um núcleo
esteroide. Esse núcleo aqui ele é formado então por 4 anéis fundidos, tem uma estrutura que ela é basicamente planar, relativamente rígida, sintetizadas a partir do isopreno, certo? Ela vai ter um caráter francamente anfipático, ou seja, ela vai ter uma cabeça polar, uma hidroxila aqui que vai conferir esse caráter polar ao esteroide e uma região apolar, certo? No caso do colesterol aqui, a gente pode até ter aqui também a presença de uma cadeia lateral alquila, ok? Bom, a gente finaliza por aqui essa videoaula de hoje e nas próximas videoaulas a gente vai falar então um pouquinho dessas moléculas, dos lipídios que atuam como moléculas sinalizadoras, ok? Incluindo os derivados então de esteroides. Um grande abraço a todos vocês.